Nós vamos começar a partir de hoje uma jornada sobre o livro de Apocalipse. E exatamente no capítulo 6, nós vamos começar numa sequência de eventos que apontam claramente o conflito cósmico que nós temos enfrentado entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E nós nos encontramos exatamente no meio do campo de batalha, onde Deus tenta nos resgatar das artimanhas e dos problemas que o pecado pode nos causar, fazendo com que nós percamos a nossa salvação. Mas, ao mesmo tempo, ao estudarmos a questão do cavaleiro branco, nós só temos a oportunidade de compreender agora esse momento, exatamente os acontecimentos, hoje, no momento em que aconteceu na história, quando ocorreu os fatos, o cumprimento profético, ele só é entendido perfeitamente quando nós observamos exatamente o que Deus deixou claro na palavra e serve de grande importância para a nossa vida. Quando nós observamos isso, as profecias do Apocalipse, elas não são sucessivas, mas elas são repetitivas. E de maneira muito simbólica, essa parte que nós teremos agora, os 7 selos, as 7 trombetas, elas ocorrem exatamente no período das 7 igrejas. Então eu vou repetir. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 igrejas, elas estão, não é o termo ideal, mas elas estão emaranhadas para trazer uma luz e uma explicação que todos nós possamos compreender. Somente quando a profecia está encontrando o seu cumprimento, ela pode ser completamente compreendida. E eu reservei aqui um texto de João capítulo 14, verso 29. Eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Então tenta imaginar, nós somos privilegiados hoje em dia, porque nós observamos os acontecimentos da história da humanidade, que nós temos todo o contexto. As pessoas, quando estavam passando, enfrentando as situações, muitas vezes eles não conseguiam ter a luz que nós temos. Então eu costumo dizer que no período da humanidade, nós temos as maiores e as melhores ferramentas, as oportunidades que Deus nos dá hoje, somos de fato privilegiados. Só que a profecia ela também serve para entendermos que só Deus conhece o fim desde o princípio. Porque Ele tem falado, Ele tem gritado, Ele tem demonstrado, desde os primórdios, que está tudo sob controle. Só que nós também entendemos, estudando profecias, principalmente no livro de Apocalipse, e nós vamos entender isso claramente, principalmente também no capítulo 5, no capítulo 6, que o juízo ele é mencionado mais de 1000 vezes nas Escrituras. Nós estamos passando diante de um tribunal. Diz o profeta Daniel, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Isso significa que todos nós, querendo ou não, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, todos os nossos atos, as nossas intenções, nós encontramos na Bíblia que tudo é registrado. Só que João ele também acrescenta. Abriu-se outro livro. E aqui nós encontramos que ele está especificando, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nós encontramos na Bíblia o livro da vida,
Nós encontramos na Bíblia o livro dos nossos atos. Nós encontramos alguns livros descrevendo perfeitamente o que tem acontecido. Só que quando nós vamos também para o Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 18, verso 25, na parte final. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, há um juízo, os nossos atos, as nossas palavras, as nossas ações são registradas, aqueles que morreram já foram julgados, aqueles que estão vivos estão diante de um tribunal. Diante desse contexto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia exatamente no livro de Apocalipse, no capítulo 6. E algumas pessoas, eu posso até, de repente, falar que de maneira não superficial, mas de maneira pretensiosa, e em alguns casos até despretensiosa, pensam que o Apocalipse é difícil de ser entendido. E não é verdade. Porque o próprio nome Apocalipse significa revelação de Jesus. Deus deixou o que está aqui escrito para que nós tenhamos o conhecimento dos acontecimentos, para que ninguém seja pego desprevenido ou para que ninguém se torne surpreendido. Abre a tua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 6. Achou? Olha só o que diz no verso 1. Na minha Bíblia tem uma palavra pequenininha. Achou aí também? Apocalipse capítulo 6. Olha o que diz aqui na primeira palavra do verso 1. Vi. Isso aqui está se referindo ao quê? Viu o quê? Quem que viu? Olha o que diz no capítulo 4, verso 1, para você entender o contexto. Olha o que diz Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei. Então, olha o que diz capítulo 6, verso 1. Vi. Então, esse vi se refere ao capítulo 4, verso 1. Vamos ler o verso 1 todo. Depois do capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha o que diz então no verso 6, verso 1, vi, que se refere ao capítulo 4, verso 1, e também no capítulo 5, olha o que diz aí no capítulo 5, verso 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Então, João, quando escreveu o capítulo 6, ele está aqui se referindo uma cena emblemática, um cordeiro. Só que aconteceu algo específico com esse cordeiro. E o verso 6 do capítulo 5 fala: um cordeiro como tendo sido morto. Só que vamos voltar novamente para o capítulo 6, verso 1, vamos adiantar um pouquinho. Vi quando o cordeiro abriu. Mas interessante, no capítulo 5, verso 6, está descrevendo que o cordeiro aparenta estar morto. Só que quando nós chegamos no capítulo 6, verso 1, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Então, de fato, o cordeiro não morreu. E ouvi um dos 4 seres viventes. Eu quero que você vá comigo de novo, no capítulo 4 de novo. Só que agora no verso 6. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 4, no verso 6. A Bíblia mesmo, ela está se explicando. Diz o seguinte no verso 6 do capítulo 4. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono,
olha que importante essa informação. 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Vamos comigo novamente, capítulo 6, verso 1. Vi, quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes. Esses seres viventes, eles não são pegos de surpresa, dizendo, como se fosse voz de trovão. O que ele disse? Vem. E interessante que quando nós vamos aqui para o grego, a melhor palavra para descrever esse vem seria melhor traduzido se fosse escrito o seguinte: vê. Qual que é a primeira palavra do capítulo 6, do verso 1? João está dizendo, vi. A última palavra do verso 1, ele diz, vê. Então, exatamente o que João viu, ele deseja que nós também vejamos. Eu quero que você tenha uma compreensão plena na contextualização que Deus deseja para todos nós nessa noite. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Olha só o que está escrito aqui. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Só um detalhe. Assim que nós começamos a trazer a mensagem para vocês, nós deixamos muito claro que há uma conjunção entre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 igrejas. E diante dessa cena toda, aparece um cavaleiro e um cavalo branco. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 5. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Tenta se colocar no lugar de João aqui. Ele sabia que a informação era muito importante. Ele sabia que o que estava nesse livro era fundamental para a salvação, para a vida. Ele precisava ser aberto. Só que ninguém foi achado digno de abrir esse livro. Ninguém foi capaz de tirar os selos. E o verso 5 diz, do capítulo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Em todo mundo, em qualquer lugar dessa galáxia ou do universo, só alguém capaz. E esse alguém é Jesus Cristo. No capítulo 5, verso 13, olha o que diz. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Você consegue observar esse contexto? Você consegue ver a profundidade do capítulo 6, verso 1, quando João fala, eu vi. E a última palavra do verso 1, ele diz, vê. Porque isso aqui é um clímax. E o verso 2 do capítulo 6, é muito importante isso. Diz o seguinte, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Nesse exato momento, apenas alguém, ou a pessoa, que é um cordeiro, que está sentado no trono, que é o nosso Deus, é capaz de abrir o livro e tirar o selo.
E exatamente o primeiro selo foi aberto. Eu quero que você vá comigo agora, para entender um pouquinho mais o que significa isso. Vamos dar um pulo em Apocalipse capítulo 20. Dos versos 11 até o verso 15. E aqui descreve exatamente o juízo de Deus. Olha só o que nós encontramos aqui na palavra do Senhor. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso aqui diante do juízo de Deus. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, a do lago do fogo. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós encontramos aqui o juízo de Deus. Nós encontramos que isso aqui, a informação não chegou, porque o livro foi aberto. Porque as nossas ações foram reveladas. Mas a primeira ação que Deus encontrou ao abrir o primeiro selo é que o cavalo branco, ele simboliza a pureza. Ele simboliza a vitória. Esse cavaleiro, quando nós olhamos, porque a profecia historicista, que nós como adventistas aceitamos como a melhor interpretação profética, podemos colocá-la, que ela exatamente aconteceu a partir da morte de Cristo no ano 34, até o ano 100. Esse cavaleiro branco representa a pregação do evangelho pelos apóstolos, pelos discípulos, e o crescimento da igreja primitiva, antecedendo e acontecendo as perseguições pelos judeus e os gentios aceitarem a Jesus. Alguns precisam entender que a igreja primitiva, ela foi formada por judeus e também por aqueles que viviam naquela região. O cavaleiro branco que nós encontramos em Apocalipse capítulo 6, volta comigo, capítulo 6, verso 2, quando fala o seguinte: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco. Nós acreditamos que esse cavaleiro branco com arco é o próprio Cristo. E o evangelho triunfante. Nesse período, alguns historiadores, alguns antropólogos, sociólogos, eles dizem que no mundo romano deveria existir por volta, pode ser um pouco mais, um pouco menos, 200 milhões de habitantes nessa época. E toda a população dessa época do mundo do primeiro século teve a oportunidade de ouvir e conhecer quem foi Jesus. Durante os primeiros séculos, a fé cristã se espalhou de maneira assim rápida, alcançando o Império Romano, inclusive os bárbaros. E Paulo, ele escreveu à igreja de Roma dizendo o seguinte: em todo o mundo é anunciada a vossa fé. As pessoas tinham a oportunidade em aceitar ou recusar. Da maneira que você teve a oportunidade, e eu também, em aceitar ou recusar.
Mas aos Colossenses, Paulo também escreveu que o evangelho estava sendo pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Se eles conseguiram sem tecnologia, se eles conseguiram sem os meios de transporte que nós temos hoje, será que nós somos capazes de conseguir também? Uma questão que nos chama a atenção aqui no verso 2 do capítulo 6. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. O cavaleiro com esse arco representa a pregação da verdade e a luta espiritual. Você, ao aceitar o evangelho com o cavaleiro branco, o cavalo branco, gente, irmãos, o arco era uma arma tática, era uma arma estratégica. Nós seremos sempre atacados, sempre cercados. Mas o cavaleiro branco estará ao nosso dispor para lutar por mim e por você. Você consegue entender que nós estamos em um conflito cósmico, em que tudo que você faz tem relação com a sua vida espiritual? Assim como a igreja primitiva, ela enfrentou desafios. Ela foi perseguida, e nós lembramos aqui de Saulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo. Mesmo pouco tempo após a morte de Cristo, as perseguições aconteceram em Jerusalém, em toda a terra de Israel, também no Império Romano, em Roma. Quando Nero, alguns historiadores falam que ele colocou fogo em Roma para poder fazer um complexo novo, construir algumas obras. Ele colocou a culpa nos cristãos. Nós atrairemos, quando aceitamos o evangelho, Deus e o seu amor, nós atrairemos todas as forças das trevas. Mas nós precisamos continuar avançando como cavaleiros brancos, que significa pureza, significa justiça, significa vitória. Sabe, me chama a atenção quando nós encontramos aqui no verso 2, que foi dado uma coroa a esse cavaleiro que estava no cavalo branco. Quando nós colocamos o paralelismo, quando haviam as marchas triunfais, a coroa só era colocada após a vitória. Só que aqui no Apocalipse está exatamente descrevendo que o cavaleiro, antes de sair para a batalha, ele tem o arco na sua mão e é colocada a coroa sobre a sua cabeça, simbolizando que a vitória já é certa. Quando nós aceitamos o evangelho, o amor de Deus, a sua graça e o seu amor, Deus já coloca em nossas frontes a coroa, simbolizando que no final tudo vai dar certo. Apesar da oposição, o evangelho ele continuou vencendo para vencer. Vamos ler aqui o verso 2 completo. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, olha aqui para mim. A igreja pura, sem mácula, em que eles colocaram Deus como prioridade. Eles aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles se desfizeram de tudo aquilo que era orgulho. Eles priorizaram aquilo que era importante e fundamental. Cada um resolveu carregar sua cruz.
Eles se dedicaram a demonstrar aquilo que Deus havia feito na vida deles e começaram a dizer de maneira natural, sem ser impositiva, demonstrando que eles acharam o pão da vida e a água daquele que bebe jamais terá sede. E o mundo foi constrangido, foi motivado a tomar lado ou de Deus ou do inimigo de Deus. Queridos, quando você aceita, você permite que Deus transforme a nossa vida. E Ele coloca a coroa em cada um de nós. E essa coroa não significa que nós não vamos passar por problemas, por lutas, dificuldades. Deus vai permitir que nós caiamos em alguns momentos. Mas para Deus o importante não é cair. De acordo com Provérbios, para Deus o importante é que quando caímos, nós podemos nos levantar. No que você tem caído? É um vestibular que você faz e não passa? É uma promoção que você busca e de repente o coleguinha do lado recebe e você não? É o sonho de começar uma nova vida em um novo local e você não vê oportunidades? É de repente uma injustiça que acontece no meio da tua família? Às vezes algumas batalhas, elas nos deixam feridos. Mas da maneira como Deus segurou na mão de Jó, não permitindo que o diabo tirasse a sua vida. Tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. E eu quando vejo essa palavra final do verso 2, do capítulo 6, vencendo para vencer. Eu posso estar chegando na reta final, de repente, não com a minha melhor roupa, mas todo esfarrapado. Mas eu quero chegar lá. Eu posso estar mancando, mas eu quero chegar lá. Eu posso estar com algumas cicatrizes, mas eu quero chegar lá. Porque a Bíblia fala que com Cristo, com o cavaleiro branco, eu estou vencendo para vencer, porque a vitória é certa. E eu quero te dizer nessa noite, nesse momento que você está nos assistindo, você está disposto, no dia de hoje, nessa nova semana, até a volta de Cristo, no momento em que Ele abriu o primeiro selo, em que o cavaleiro branco foi disponibilizado para a minha vida e para a sua, você está disposto a marchar ao lado de Cristo Jesus? Que Ele vai te auxiliar nessa marcha que não é fácil, mas o resultado já está pronto. É vitória. Pegue o seu arco, pegue a sua Bíblia, pegue a coroa e não tire da sua cabeça, porque Deus exatamente preparou a coroa que combina com você. De repente, a coroa do Flávio vai ser de um jeito, a coroa do Emerson, que é um arquiteto, Deus vai fazer de uma maneira diferente. De repente, a coroa da Débora, como Deus vai olhar assim, o perfil da Débora, essa coroa aqui, parece contigo. De repente, a coroa do Gilbert vai ter alguns números, algumas fórmulas de física. Deus ele vai olhar para você do seu jeito, com a tua história. E é exatamente essa coroa que Ele quer disponibilizar para todos nós. E eu, como seu pastor, eu te afirmo, eu te exorto, eu te peço, não abra mão da coroa que Deus reservou e quer te entregar hoje. Porque Ele diz, vencendo para vencer. A vitória é certa. Tome posse da herança. E a herança é que o seu nome e o meu nome esteja escrito no livro da vida, em que o primeiro selo foi aberto. E que nós possamos, na nossa história, ser achados dignos em sermos chamados filhos de Deus.